Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e hoje eu vou falar do personagem Conan, o Bárbaro, o Destruidor, o Conquistador, o título que você preferir. Mas eu acho que o mais conhecido é Conan, o Bárbaro. Esse quadro analisa o personagem, não uma história em específico, não um livro, no caso do Conan, ou filme, ou jogo, ou quadrinho específico. Eu vou falar realmente dos elementos principais desse personagem e como eles foram utilizados assim na maior parte do tempo. Então eu vou analisar aqui a aparência dele, comportamento, motivação, histórico e diferencial desse personagem. Já falei aqui de outros heróis também, como na literatura internacional do Bilbo, o Hobbit, e do Ned Stark, do Game of Thrones. Já falei de super-heróis, já falei de heróis da literatura brasileira, e agora estou falando um pouquinho mais de heróis da literatura estrangeira. Chegou a vez de falar do Conan. Então confere até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve, ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, a aparência do Conan obviamente mudou ao longo do tempo, tá? Mas ele, em geral, é representado como um macho alfa, tá? A figura dele sempre é de um homem muito grande, muito musculoso e muito atraente, tá? Ele tem essa coisa de ser... ele não é o tipo de homem que é bruto, ele é bruto, mas ele não é aquele bruto que chega a ser desatraente, sabe? Como, por exemplo, se for ver Game of Thrones, sabe? O Ned Stark ele também tem esse aspecto alfa, tá? Mas de um homem também, de um cavaleiro, no caso, tá? Bem testosterona. Por outro lado, o Montanha, ele é ainda mais testosterona, só que ele chega a ser assim, a ponto dele não ser atraente, porque ele chega a ser praticamente monstruoso, de tão grande, tão bruto e também tão hostil, né? No caso do Montanha, ele é um cara muito violento. O Conan ficaria ali um meio termo, né? Entre o Ned Stark e o Montanha. Ele é mais selvagem do que o Ned Stark, tá? Ele chega a ser mais até abrutalhado do que o Ned Stark. O Ned Stark não é um herói de ficar exibir músculo, né? Porque ele é sim um guerreiro, mas ele também é um nobre, também é um lorde, também é um comandante de exércitos, enquanto Conan, ele é mais guerreiro, tá? Enquanto o Ned Stark, ele tem essa coisa assim, de ser muito nobre, e muito, de assim, gerenciar terras, de ser a mão do rei, né? De ser o segundo homem mais poderoso do reino, né? O Conan, apesar dele ter sido introduzido como rei, a primeira história do Conan, ele já era um rei. A história dele era de um guerreiro, de um conquistador. Eu vou falar mais disso quando eu falar do histórico dele. Mas a imagem dele é essa imagem... geralmente ele tá sem roupa, né? Ele tá com uma tanga, né? Cabelo comprido. Então, mas ele não chega a ser também selvagem ao ponto de ser animalesco. Ele tá ali no limite, né? De ser o homem que ele é um sobrevivente, é um guerreiro. Ele é autossuficiente, né? Ele é um cara que, sei lá, que ele na selva ele consegue sobreviver sem ajuda de nada nem de ninguém. Então ele passa esse aspecto, né, exaltado da força masculina. Isso é uma questão até, um parênteses aqui, porque muitos personagens são criados justamente para que o público queira ser aquele personagem, tá? Muitos personagens são assim, aquela pessoa que a gente gostaria de ser, né? Gostaria de estar no lugar dele. Com o público masculino, geralmente isso é usado, isso é feito de forma que eles criam um personagem que ele é tão idealizado que o homem se projeta nele e gostaria de ser tão forte, tão competente, tão inteligente, tão mulherengo quanto ele. Sim, várias formas de criar isso, tá? O 007, James Bond, ele também é esse arquétipo do homem idealizado, só que ele é um homem idealizado de terno e gravata, enquanto o Conan é de tanguinha, né? Mas o 007 ele também é bom em tudo, né? Ele é bom em pôquer, ele é bom com as mulheres, ele é bom em luta, ele atira bem, ele sabe dançar, e você não vê ele praticando nada disso. Você não consegue imaginar o 007 praticando dança, né? Mas ele dança muito bem.
Então, a questão é a forma como esse ideal é usado. No caso das personagens femininas, geralmente, quando elas são criadas para o público masculino, né, é o efeito contrário. Enquanto o homem é criado para que os homens queiram ser eles, as personagens femininas geralmente são criadas para que o homem deseje elas, tá? Então isso é uma diferença muito que é importante pra gente compreender, tá? Por que uma mulher é criada sempre, né, quase sempre, né, de roupas sumárias, né, e são representadas em posições sugestivas, né, porque elas não são feitas para o público querer ser elas. Elas são feitas para o público desejar, cobiçar essas personagens, tá? Felizmente, isso está mudando. Cada vez mais a gente tem Mulher Maravilha, Capitã Marvel, Viúva Negra, né? E outros personagens que elas conseguem, sim, inspirar algum nível de heroísmo. Um bom exemplo, já que estamos falando aqui do Conan, né? Uma heroína que seria mais próxima do Conan seria a Xena, daquela série dos anos 90. Ela, sim, era uma guerreira, ela era forte, ela era selvagem, tá? Ela era bonita, ela era atraente, mas ela não era feita para o público ficar assistindo, desejando aquela mulher. Era feita realmente para gostar da história dela, do heroísmo dela superar desafios através da força dela e da inteligência dela. Enquanto a gente tem vários outros heróis que são assim similares ao Conan de outras formas, né? Uma versão feminina. Eu nem citaria a Red Sonja, não sei como pronunciar isso. Eu não diria ela, porque ela sim é constantemente sexualizada, tá? A Xena, ela era menos sexualizada do que a Red Sonja, não sei pronunciar isso. Enfim, mas já falei muito já sobre essa questão de como que o personagem ele é apresentado no nível visual, tá? A primeira impressão é que fica. A gente julga o livro pela capa, sim. Então, a aparência do personagem é muito importante para passar a ideia básica dele. O comportamento do Conan é que ele é ambicioso, violento e esperto, tá? Então, ele está sempre conquistando mais do que ele tem. Sempre, tá? A gente conhece ele como rei, tá? A primeira história do Conan, ele já é rei, o primeiro conto que foi publicado dele. Mas ao longo da história dele, que você vê como ele era um bárbaro, como ele antes dele conquistar, né? Que história é essa? Quando ele não tinha nada, ele tá lutando no mínimo para sobreviver. Mas ele também constantemente está lutando por uma recompensa, por ouro, né? Por ter mais do que ele tem atualmente. Então, o Conan, ele é muito ambicioso. As histórias dele, a força motriz das histórias dele era justamente ele conquistando algo ou enfrentando um desafio muito grande. Eu li o livro dele, que se não me engano, é o único romance. Era um livro que tinha um romance do Conan, mas 3 ou 4 contos do Conan. Se não me engano, foi só um romance que ele teve a vida toda. O resto foi tudo conto. E nesse romance, ele já era rei. E aí surge ali um feiticeiro do passado e o Conan tem que enfrentar ele justamente para não perder tudo que ele conquistou, né? Então, a questão da conquista é muito presente nas histórias do Conan. Ele também é violento, ele é um cara que ele resolve os conflitos dele pela briga, tá? O clímax geralmente é um duelo, geralmente é o Conan uma superação física, tá? Mas ele também é esperto. O Conan não é um cara burro, ele não é um cara sem cérebro. Pelo contrário, voltando a esse romance do Conan que eu li, tem momento que ele, acho que foi envenenado, se não faz memória, então ele não pode liderar as tropas dele. E quando ele vê a guerra de longe, ele percebe que o comandante caiu numa cilada que ele não teria caído, né? Então foi feita ali uma emboscada que o cara caiu. Então quer dizer, ele não é o cara que, vou pular de cabeça, vou sempre em frente, vou sempre lutar, vou sempre vencer na forma mais simples possível. Não, ele é um cara que ele tem essa visão tática, ele é esperto, tá? Ele não é um cara culto, ele não é um cara que vai decifrar um pergaminho ancestral, tá? Mas ele é um cara que ele sabe sobreviver, ele sabe não cair na emboscada, tá? Ele sabe a hora, ele não é um cara de fugir do combate,
mas ele também não pula de cabeça em qualquer combate que levaria à morte dele. Então ele tem esses 3 aspectos muito presentes no comportamento dele. A ambição dele, a violência, ele é quase um selvagem, tá? Mas ele é muito esperto, ele sabe o básico para não morrer, seja na selva, seja picado por uma cobra ou por um monstro maluco, seja num combate, seja enfrentando um feiticeiro que tem poderes muito além do que ele tem. Ele não se permite também cair numa cilada. A motivação dele é, como eu já falei um pouquinho já, é conquistar, é sobreviver, mas também é viver ao máximo. Tem uma outra história do Conan, que a mulher chama ele de falido, porque ele não tem nada, né? E ele fala, vem cá, olha esses navios todos aqui nessa baía aqui. Já tive mais dinheiro do que todos eles somados. Só que eu gastei esse dinheiro, sabe? Então, o Conan, ele tá sempre vivendo ao máximo, tá? E ele tá sempre conquistando mais, só que ele conquista e gasta, sabe? Ele não tem apego, tá? Ele não quer acumular as coisas, ele quer gastar, ele quer conquistar pela conquista, não pela posse, sabe? Mas ele também tá sempre sobrevivendo. Acaba que o mundo do Conan é um mundo muito hostil, é um mundo de muita disputa, também intriga, mas mais disputa do que intriga, né? Não é um mundo assim, não é que nem Game of Thrones, né? Que é um mundo de diplomacia, de espionagem, isso tem no Conan também, mas tem de forma a fomentar a violência, de fomentar a sobrevivência, fomentar, tipo, no mundo do Conan, o punhal nas costas vem mais rápido do que viria no Game of Thrones. O veneno é muito mais imediato do que é o veneno a longo prazo do que Game of Thrones. Tem essa diferença do cenário, tá? E do que seria o grande rei de cada cenário, né? Consequentemente. Mas, enfim. O Conan, ele tá sempre conquistando mais do que ele tem, mas ele tá gastando, tá? Ele tá sempre sobrevivendo, seja porque ele não tem nada, ou porque o que ele tem está em risco. E tá sempre vivendo ao máximo. Cada batalha ao máximo, cada bebedeira ao máximo, cada mulher que ele encontra ao máximo também. O histórico dele, ele já foi pirata, ele já foi saqueador, ele já foi rei. Ele tem uma trajetória longa, tá? Porque o autor, né, ele publicava em Pulp Fiction, ele publicava em contos, e aí a história do Conan estava sempre em movimento. Às vezes ele contava o Conan como rei, às vezes ele voltava e contava as origens do Conan, e aí acaba que ele ficava reinventando o Conan de várias formas. É sempre o mesmo personagem, a mesma trajetória, mas ele teve muitas posições ao longo da vida dele, tá? Então, assim, ele é um cara que não tinha... Ele tinha tudo pra não ser ninguém no mundo do Conan, tá? Mas ele já foi... Justamente por isso, ele foi muita coisa. E por ele ser também meio idealizado, né? Ele sempre conquista, sempre consegue, sempre vence, no fim das contas. De uma forma ou de outra. Tá sempre se superando. Tá sempre alcançando mais. As histórias dele, ele sempre termina com mais do que ele tinha a princípio. Então, no histórico dele, ele começou do zero, tá? Literalmente do zero ao herói. Isso é um arquétipo também da narrativa. O herói que é zero to hero, né? O zero ao herói. E essa trajetória é sempre de forma violenta que ele conquista também, tá? Isso tem tudo a ver na imagética do personagem. Então ele basicamente já foi pirata, já foi saqueador, já foi rei. Ele tá... E é curioso, ele tá sempre num cargo, numa posição, né, que tem essa relação da conquista, né, sempre, né. Os piratas eram conquistadores, os saqueadores eram conquistadores, os reis eram conquistadores. Então, ele tá sempre mudando de posição, mas sempre com o lado da conquista intrínseca em cada posição que ele ocupou ao longo dessa longa trajetória dele. Por fim, o diferencial do Conan, na minha opinião, é que ele é brucutu sem ser burro, tá? Geralmente o herói mais musculoso da narrativa é também o que tem menos cérebro, né? Aquele cara que ele cumpre a função dele, ele ou então, hoje em dia, né, em narrativas contemporâneas,
não necessariamente ele vai ser o cara do músculo, mas geralmente o cara também que é muito guerreiro, que sabe usar arma. O cara sabe usar tudo que é tipo de arma, sabe desarmar a bomba, né? É um líder tático, mas geralmente esses personagens têm essa visão muito limitada ao combate, né? Eles superam qualquer desafio físico e só. O Conan, não, né? Ele não é só um brucutu desmiolado. Ele é um brucutu que, como eu falei anteriormente, ele é sim muito esperto, né? E ele é sim carismático até, né? As pessoas gostam dele, ele tem oratória, tá? Ele conquista as mulheres, não é só o cara que bota a mulher no ombro, ela querendo ou não, as mulheres querem pular no ombro dele, na narrativa dele, o que é muito comum de novo na Pulp Fiction. Uma capa de Pulp Fiction padrão é um homem bonitão, uma mulher em apuros do lado ou no ombro dele, né, no caso do Conan, né? Isso remete muito à literatura do século passado, né? Bom, isso ainda acontece, mas a capa já não é mais assim, mas é outra discussão, tá? Mas na época que o Conan foi publicado, esse era o padrão de história. E o Conan foi o grande herói de espada e feitiçaria desse momento, tá? Tivemos outros heróis no ar, tivemos o Tarzan também, que também dialoga com isso, com esses arquétipos do Conan de outra forma, tá? Mas só pra você entender assim, o contexto do personagem também. Mas justamente por ele ser o grande herói da história dele, ele não poderia ser algo limitado. Pelo contrário, ele é idealizado, ou seja, ele é bom em tudo que ele se propõe a fazer, tá? Então, justamente por isso, o Conan, ele é um brucutu sem ser burro. Se for comparar a um grande herói violento dos tempos de hoje, eu compararia ele talvez entre o Thor da Marvel ou até com o Kratos do jogo God of War, tá? Esse sim, aí que tá o Thor, ele é sábio. Ele tem questão de herdar o trono de Odin. Mas ele também de novo, ele também é um herói por si só. O Thor vai ter os filmes dele só. Vai ter os quadrinhos dele, vai ter as histórias próprias dele, tá? O Kratos também é um herói por si só, é um herói solo também. Mas, por um motivo ou por outro, nas histórias do Kratos é só violência. O Kratos ele é o menos inteligente, ele é quem demonstra menos inteligência, menos carisma. O Kratos ele é basicamente sangue e tripas e combate o tempo todo. Já o Thor, eu botaria o Conan entre o Kratos e entre o Thor. O Thor tem um pouquinho mais da questão dele ser sábio por causa do Odin, né? Então a figura do Thor conduz ele a se aproximar mais do Odin, que é uma figura de sabedoria, é um arquétipo do sábio. Se for ver, a imagética dos magos é inspirada em Odin, tá? Merlin, Gandalf, eles puxam essa imagética deles do Odin, e o Thor, por ser o filho brucutu do Odin, mas ser dessa forma o herdeiro do Odin, ele potencialmente vai assumir o lugar do Odin um dia. Ele acaba tendo essa questão um pouco mais sábia. Até em quadrinhos da Marvel, num quadrinho, acho que do ano passado, tem um momento em que a Capitã Marvel e o Homem de Ferro estão se desentendendo, e quem intervém pelas palavras, não pela força, é o Thor. O Thor chega e fala, vem cá, nós somos Vingadores aqui ou não somos Vingadores? Porque se todos somos Vingadores, parou a palhaçada, né? Então o Thor, pela sabedoria, fala, gente, vamos optar, vamos deixar de lado as diferenças e vamos lutar pelo bem, não só do nosso bem, mas do mundo inteiro, talvez do universo inteiro. Então quem traz essa visão sábia num conflito entre Capitã Marvel e Homem de Ferro, que são outros esquentadinhos, é o Thor. Que não abre mão de também ser um herói impetuoso, um herói forte, um herói mega poderoso, e um herói também com esse lado mais macho alfa, mais testosterona dentro do contexto da Marvel. Então assim, para situar na cultura pop de modo mais abrangente, eu acho que o Conan fica ali entre um Thor e entre um Kratos. Nem tão violento e porradas sem pensar, pé na porta, soco na cara, quanto o Kratos, no caso, pé na porta e Chaos Blade nas entranhas, né? Mas também nem tão sábio, nem tão heróico quanto um Thor. O Conan fica ali entre eles. O Thor, possivelmente, na verdade, possivelmente o Thor inspirou
ambos, né? Eu não sei como é que foi o processo criativo do Thor e do Kratos, mas possivelmente ambos tiveram o Conan como inspiração. Possivelmente o Thor se inspirou no Conan do lado mais heróico, como eu falei um pouquinho do arquétipo heróico contemporâneo no vídeo do Super-Homem, né? Então o Thor talvez seja um Conan um pouco mais exaltado, tá? Entre outras inspirações, é lógico, mas só para botar assim Conan como referência, o Thor possivelmente se inspirou no Conan no nível mais exaltado, enquanto que o Kratos se inspirou no Conan, possivelmente, num nível ainda mais violento, ainda mais anti-heróico do que era o Conan, possivelmente. Enfim, comenta aqui embaixo se você já leu alguma história do Conan e qual que é a sua favorita. Eu li alguns contos do Conan, mas é um prazer meu de ler mais histórias dele, conhecer mais a fundo esse personagem. Comenta aqui embaixo qual que é a sua história favorita dele, seja num quadrinho, seja num conto, seja num filme, etc. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 306 dias de escrita, vídeo de cultura pop, escrita criativa e mercado editorial todo dia de 2020, então até amanhã.